Me perguntaram lá no Instagram como é que eu faço a leitura de livros técnicos da psicologia. E foi isso que eu vim responder hoje para vocês. Meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e venho entender um pouquinho mais como é que eu estudo. Inclusive, se você ainda não me segue lá pelo Instagram, você tá esperando o quê? Vai lá pra gente ter uma relação mais próxima, você poder mandar perguntas, entender melhor como é o dia a dia de uma psicóloga. Então, essa é a sua deixa, dá uma pausa aqui no vídeo, clica lá no Instagram, vai me seguir, depois volta. Quando eu falo de livros técnicos da psicologia, eu quero falar desses livros que têm uns conteúdos um pouquinho mais densos, né? Que a gente precisa saber entender e aplicar nas sessões com os nossos pacientes. Então, é claro que se eu estiver lendo um romance ou alguma outra coisa assim, eu não vou usar esse mesmo método mais aqui elaborado que eu vou falar para vocês, beleza? Nesse tipo de material, é importante a gente lembrar que quando a gente fala, tipo, estudar, certo. Mas de um modo geral, esse processo de estudar, ele tem três grandes fases. A primeira delas é eu entender, então eu preciso aprender aquele conhecimento novo. A segunda delas é eu memorizar, então eu preciso lembrar daquilo que eu aprendi, né? Porque se eu esquecer, meio que já era. E a terceira fase desse processo é eu aplicar. Então eu preciso viver aquilo que eu aprendi, usar, senão eu nem lembro e nem aprendi direito. Então, meio que a gente tem que tentar viver aí essas três etapas com tudo que a gente vai aprender, todo conhecimento novo que a gente vai adquirir, certo? E eu tento estudar meio que lembrando dessas três fases. Então, como é que eu faço? Primeira coisa é entender o conteúdo do começo ao fim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de vencer essa primeira fase da compreensão, né, de entender o conteúdo, se eu não entender de fato todo. Eu começo a achar que aquilo ali não tem cabeça, meio, fim, pé, onde é que o autor tá falando, e ele abre parênteses e bota um tópico que liga com o outro. Então, assim, a primeira coisa que eu faço, como eu percebo que eu tenho muito essa dificuldade, é eu tenho que ler o material do começo ao fim. Então, eu não gosto de estudar, por exemplo, até faço isso, mas aí eu vou explicar para vocês como é que eu burlo um pouco essa dificuldade. Eu não gosto de estudar pedaços de coisas, tipo, eu li as duas primeiras páginas de um artigo e não li o resto. Eu li o começo de um capítulo e não li o resto. Para mim, eu não vou conseguir viver essas três etapas da aprendizagem se eu fizer dessa forma. Então, eu tenho que ler o material como um todo. Isso não significa que tenha que ler o material numa sentada só. Eu não preciso sentar hoje, pegar o livro e ler o material inteiro. Não precisa. Eu posso ler um pouquinho do capítulo hoje, um pouco amanhã, um pouco no dia seguinte, e aí no final dos 3 dias eu vou continuar vivendo as fases do aprendizado, beleza? Então, a primeira coisa, a primeira etapa, pensando em entender, em aprender o conteúdo que está ali, para mim, é ler o material inteiro. Eu leio completo aquele capítulo, eu leio completo aquele artigo para, ok, me situei. Assim que eu termino essa fase, eu sei que eu preciso da parte de memorização. Então, para que eu possa memorizar, eu preciso criar uma estrutura. E aí, dentro dessa estrutura, eu começo a conversar com aquele capítulo, como se eu estivesse realmente debatendo com o autor, tentando entender a estrutura que ele fez, tentando entender o que ele quer me passar, quais são as principais mensagens que estão ali. Para que isso fique mais claro, eu resolvi trazer para vocês um exemplo, que inclusive é desse livro aqui que eu mostrei, Questionamento Socrático para Terapeutas, que nós estamos estudando no acervo. E aí eu li recentemente o capítulo 6 desse livro, e esse capítulo 6 ele fala exatamente, vou até pegar aqui o título para vocês, quem tiver curiosidade depois, né, viver aí a mesma etapa que eu vivi. Então, ele fala de compreensão fenomenológica. Primeira coisa que eu fiz foi ler, peguei um marca-textozinho junto, fui lendo e passando marca-texto naquilo que eu achava mais importante, tentando ter essa noção do todo. Assim que eu terminei, eu falei, tá, o que ele quer? Começa a parte aqui de compreensão fenomenológica, como é que esses tópicos de fenomenologia colaborativa, como é que isso fala com emoções, começo, meio e fim. Então, eu sentei com meu caderninho e fui pensar numa estrutura de como era esse começo, meio e fim. E aí eu fiz o seguinte, eu vou até abrir aqui, eu tô tentando ser bem precisa para dar um bom exemplo para vocês terem essa noção. Eu já tinha noção do todo, porque eu já tinha lido o capítulo inteiro, e agora eu precisava
ter essa, como eu falei pra vocês, eu precisava criar uma estrutura, e essa estrutura meio que o autor que criou, mas eu vou criar a minha, vamos dizer assim. E aí, dentro dessa estrutura do capítulo 6, eu comecei a organizar mais ou menos ali como é que aquilo tava pra mim. Compreensão fenomenológica é a segunda etapa do método de questionamento socrático apresentado nesse livro, certo? Como é que funciona esse método? Então, eu entendi que ele explicou um pouco da fenomenologia colaborativa, que é o método em si, né? A segunda etapa. E aí, dentro dessa etapa, a gente tinha três etapas dentro da etapa. Então, eu preciso criar na minha cabeça essa estrutura. Tipo, tá, na etapa 2, que é quando a gente vai fazer a compreensão fenomenológica do problema, a gente precisa ajustar o nível de ativação emocional do cliente, a gente precisa fornecer validação e a gente precisa. Gente, esse negócio, até quando a gente tá gravando, eu não sei desativar, eu vou aprender, tá? E a gente precisa manter uma consciência metacognitiva empírica. Então eu fui quebrando um pouquinho o que o capítulo me dava nessa estrutura. Ok, tem essa estrutura, ele é dividido nessas três etapas. Aí comecei a resumir o que tinha na primeira etapa, o que tinha na segunda, o que tinha na terceira, para eu fazer uma organização daquele capítulo. Então, a segunda etapa para mim, depois que eu já tive a noção do todo, é eu começar a extrair dali o que eu preciso realmente memorizar, o que eu vou de fato aplicar, como é que aquilo ali se estrutura e se organiza para mim de uma maneira bem didática, compreensiva, que eu consiga normalmente dividir em etapas, em formas de levar aquilo para frente. Então, eu paro para fazer esse resumo, essa organização do material. E aí é difícil dizer para vocês exatamente como eu faço esse resumo, porque varia muito. Eu faço esse resumo numa folha de caderno solta, eu faço em formato de slides, eu faço em formato de mapa mental. Depende muito do meu humor, do material, do que eu acho que vai se encaixar melhor. Já até aconteceu de eu criar e-books, de eu fazer posts para o Instagram. Então, assim, depende muito, mas eu preciso pegar aquele conteúdo e estruturar de alguma maneira para que aquilo fique claro e meio que didático ali para mim. E nessa fase, o meu principal objetivo é tanto a parte da memorização, porque criar essa estrutura de uma forma muito clara me ajuda a memorizar melhor aquele conteúdo, e também eu estruturo de tal maneira que sempre que eu preciso daquele conteúdo, eu consigo resgatar com maior facilidade, porque eu sei que eu tenho um resumo que está ali, eu sei que eu tenho um mapa mental, e aí eu meio que sei de onde pescar aquela informação de volta quando ela me foge, que é natural, né? A gente precisa estar sempre revisando as coisas porque elas fogem mesmo. Então, isso faz parte. E a gente precisa ter formas de driblar. Então, primeira parte, ter uma visão do todo. Segunda parte, criar uma estrutura, fazer um resumo de uma maneira que fique bem didática, onde eu coloco ali os principais pontos do conteúdo que eu preciso memorizar e aprender. E para fechar isso, que é exatamente essa parte da aplicabilidade, é nessa hora que eu tento fazer algumas coisas, mais uma vez vai variar de acordo com cada material, mas a minha regra é: se aprendeu, tem que usar. Porque se não usar aquilo que não é usado, o que que acontece? Se desgasta. Isso é verdade também para aquilo que a gente aprende. Então, se eu não uso, eu meio que passo a mensagem para o meu cérebro que aquilo que eu aprendi não foi importante, não é relevante, e ele vai esquecer. Para que ele não tenha essa mensagem, eu tenho que usar. Se aprendi, tenho que usar. E aí, é nessa hora que eu faço o post do Instagram, gravo o vídeo, preparo uma sessão para utilizar aquele conteúdo em sessão com um paciente, crio uma atividade para poder usar em supervisão, faço material de curso, de palestra, faço resumos para mim mesma, assim, tipo, isso aqui eu acho que é uma coisa que eu vou usar, né, em algo, e aí eu meio que tento ali estruturar. Mas quando eu faço só o resumo, eu confesso para vocês que se perde mais rápido aquele conteúdo. Então eu não gosto de fazer só o resumo. Eu tento realmente fazer uma coisa prática. Ou usar em sessão, ou usar em supervisão, ou usar no meu dia a dia. Às vezes aconteceu já de ser uma coisa que eu acho que eu não vou ter a oportunidade de usar em outros contextos. E aí eu meio que chamo meu marido, eu falo, tipo, eu li uma coisa interessante, olha aqui o que é que tu acha. Ele gosta muito de conteúdo de psicologia, então a gente consegue ter essas conversas bacanas.
Então, varia muito a forma, mas eu tenho que usar, eu tenho que explicar para alguém, eu tenho que fazer associações com coisas da minha vida, com outras coisas que eu já li, né? E meio que linkar esse conceito com outro. Então, eu gasto um certo tempo ali. Claro que eu não faço tudo isso para um único material, certo? Pelo amor de Deus. Então, por exemplo, esse capítulo que eu dei de exemplo para vocês, para ficar mais uma vez uma coisa bem palpável, eu li ele completo para ter a noção do todo. Assim que eu terminei, eu fiz a estrutura dele em slides, porque aproveitando, né, que já ia ter o acervo, então essa estrutura eu montei em slides e já fui organizando o primeiro passo, segundo, terceiro, resumindo cada um dos pontos para fazer um resumo bem completo. Depois que esse resumo estava pronto, eu dei a aula para o acervo, que é uma forma de usar, porque explicar para as outras pessoas ajuda bastante a gente a gravar esse conteúdo. Eu utilizei em uma das sessões com um paciente meu e eu conversei com meu marido sobre algumas partes desse capítulo. Foi uma das coisas que eu fiz com esse capítulo, coincidentemente. Para falar um pouquinho com ele sobre duas partes do capítulo que eu achei curiosas e tal, que meio que são formas também de eu memorizar melhor esse conteúdo. Então, para esse capítulo foi isso que eu fiz, mas às vezes eu, por exemplo, nesse capítulo eu não fiz nenhum post no Instagram, nem nada desse tipo, mas às vezes eu faço. Então, esse é o meu processo de estudar livros técnicos. Normalmente é assim que eu faço. As variações que vão ter vão ser formas diferentes de, não de ver o todo normalmente é uma leitura do começo ao fim, isso não muda muito. O que pode mudar é se com a leitura eu ainda fiquei muito confusa, eu posso consultar outros materiais, eu posso é, buscar um vídeo ou alguma coisa assim para meio que ajudar a entender aquilo ali e ter essa visão do todo. Depois eu faço essa estruturação, esse resumo, essa organização do capítulo ali de alguma maneira e depois eu uso isso em alguma coisa para poder memorizar melhor, guardar melhor e aprender de verdade aquele conteúdo que eu estudei. E vale lembrar, gente, estudar, infelizmente, não é coisa rápida. E não adianta ler uma vez e nunca mais olhar para aquilo. Então a gente precisa começar a entender que o estudo ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, principalmente para nós profissionais das ciências humanas, que a gente precisa estar sempre renovando e lembrando desses detalhes pormenores. Então, reler um texto é sempre uma nova experiência. Portanto, a gente tem que entender que estudar dá trabalho, sim, e por mais que a gente tenha caminhos de facilitar, isso que eu faço eu acho que me ajuda muito a encurtar distâncias, a lembrar daquilo que eu já fiz, a saber onde consultar o material que eu já estudei. Mas é óbvio que não é uma ciência perfeita, que precisa sim de muito esforço, e às vezes a gente busca vídeos como esse daqui para achar uma forma rápida e prática de estudar em 10, 15 minutinhos. Não funciona assim. Eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho como é que eu estudo. Se você tem curiosidades ou dúvidas sobre isso, manda aqui nos comentários, manda lá no Instagram. E beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.